Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é a primeira aula de cenotécnica, certo? Meu nome é Jorge, eu sou cenotécnico e vou ensinar vocês como a gente desenvolve essa nossa profissão. Desejo que vocês não estranhem meu sotaque. A cenotécnica é a arte de transformar um projeto cenográfico, o projeto de uma cenografia, em realidade. E a pessoa responsável por essa empreitada é justamente o cenotécnico. O cenotécnico é um profissional que, com o passar do tempo, vai adquirindo uma série de conhecimentos e, aprendendo a ler plantas cenográficas, deixa ele apto para realizar a construção de um cenário. Cada cenário tem suas particularidades. Existem cenografias para feiras comerciais, para exposições, para cinema, para TV, para teatro, enfim. Geralmente, nós, os cenotécnicos de minha equipe, nós trabalhamos 95% das vezes com cenários para teatro. O cenário para teatro tem um desafio que os outros cenários não têm. Por quê? Porque o cenário para teatro é um cenário que, quando tem movimento, todas essas traquinagens, elas precisam ser perfeitas. O público está presente, é uma cenografia com movimento ao vivo, e isso é diferente, por exemplo, quando acontece no cinema ou quando acontece na televisão, onde qualquer problema técnico que surja, dá para cortar e filmar novamente, ou se for na televisão, por exemplo, entra nos comerciais, o público não percebe quais são os contratempos que surgem. Em exposições, em feiras comerciais, por exemplo, geralmente os cenários são fixos. Então, assim, no teatro é onde o cenotécnico mostra sua maior capacidade, porque o desafio é muito maior. A gente não pode se permitir errar na cenografia do teatro. Quando a gente se enfrenta com um projeto cenográfico, o primeiro passo a ser dado é o encontro com o cenógrafo. O cenógrafo é o criador dessa obra, né? Então, assim, se discute toda uma linguagem de como que essa cenografia vai ser executada, quais são os materiais mais importantes que a gente vai utilizar, se vai utilizar muito ferro ou vai utilizar mais madeira, enfim. Mas na cenotécnica, todos esses profissionais estão disponíveis para executar qualquer tipo de trabalho, seja de pintura, seja de serralheria, seja de marcenaria. O cenotécnico é uma profissão que a gente não aprende numa faculdade, não aprende numa escola, aprende numa oficina fazendo com todos os colegas e aqueles profissionais que têm mais capacidade de executar esses trabalhos. Depois de resolvidas todas as questões com o cenógrafo, o cenotécnico tem que fazer um orçamento para apresentar para os produtores, o responsável por levar essa obra adiante, certo? Então, entra todos os cálculos do material que foram combinados com o cenógrafo, quanto que isso vai custar, que quantidade de pessoas e de profissionais vão ser usadas e vão participar dessa construção, né? E chegar a um valor para ser apresentado. Bom, resolvida essa questão financeira, volta tudo para o cenotécnico. E aí o cenotécnico, em um encontro com a produção executiva, que é o profissional encarregado para fazer todas as compras de todos os itens. O cenotécnico tem que passar para esse profissional qual é a ordem dos materiais que ele necessita. Bem, definidas essas questões, o cenotécnico vai traçar a forma de como construir esse cenário. Vai passar para o serralheiro, como que ele tem que fazer as partes do cenário, o marceneiro também, né?
porque não esqueçamos que todo esse cenário, depois, ele tem que ser desmontado, colocado num transporte e levado para o teatro. Então, a gente não pode construir o cenário do jeito que a gente está vendo no projeto, seja de um desenho ou seja de uma maquete, né? Tudo tem que ser feito em partes. E essa é a principal função do cenotécnico. O cenotécnico vai acompanhando no dia a dia dessa construção e ver se tudo se encaixa, se tudo funciona, sobretudo se tem cenários em movimento, né? Porque aí a complicação aumenta ainda mais. É muito importante seguir o cronograma, um cronograma bem rígido, acompanhando o trabalho do serralheiro, do marceneiro, que exista tempo suficiente para o pessoal que faz o acabamento, que faz a pintura, e tudo saia exatamente pronto do galpão ou da oficina. Por quê? Quando a gente chega no teatro, nós não estamos mais sozinhos lá. Lá tem outras equipes que participam também do espetáculo, né? Como sonoplastas, iluminadores, rigger, uma série de outras equipes, e todo mundo trabalhando junto ao mesmo tempo, onde isso é coordenado por um produtor técnico, também da mesma forma que o cenotécnico controla tudo na oficina, um produtor técnico controla tudo lá dentro do teatro, para que todas as equipes possam trabalhar em harmonia e ninguém dando cotovelada nos outros. Chegando no teatro, o cenotécnico tem que juntar todas as partes do cenário que foi desmontada na oficina. E, conforme for, se o cenário for um cenário fixo, é algo mais simples a ser feito, e se o cenário tiver movimentos, já é algo mais complexo. Existem outras técnicas de movimentação horizontal e vertical, do qual o cenotécnico também é responsável por fazer essas movimentações. Quando todas essas etapas são concluídas, o cenotécnico entrega o serviço para a produção e o trabalho dele fica finalizado nesse momento. A partir de aí, existe toda uma equipe que vai movimentar todos esses cenários, se eles estiverem em movimento, ou contra-regragens, que materiais de cena que entram e saem, né? Mas o trabalho do cenotécnico termina aí. A seguir, nós vamos mostrar cenografias construídas por nossa equipe durante vários anos. São diferentes cenários, diferentes tipos de cenário, cenários fixos, cenários que mudavam de um acto para outro, óperas, musicais, cenários de teatro, enfim, uma variedade de ilustrações muito importantes e muito pertinentes. Bem, nós vemos aqui um exemplo clássico de nossa construção cenotécnica. É um cenário fixo de um espetáculo chamado Uma Vida no Teatro, com Humberto Magnani e seu filho Betinho. A cenografia é de um dos melhores cenógrafos que o Brasil já teve, chamado Gianni Rato. O exemplo clássico desta cenotécnica é toda a construção elaborada em madeira. São estruturas confeccionadas, feitas passo a passo, e elas representam uma caixa cênica. O interessante é que toda essa estrutura é desmontável. E vocês podem perceber de que tem diferentes estruturas que elas trabalham deslizando dentro de outras estruturas, como podem ser apreciado nas vigas horizontais, onde tem um elemento que acopla uma estrutura horizontal onde são pendurados os refletores. Bem, agora nós temos um exemplo de um cenário em movimento. Aqui, no caso, é um palco giratório, no qual vocês podem ver que no centro tem um círculo
que também se movimenta, como vocês vão ver na sequência, e um anel onde esse rapaz está girando. Esse movimento ele pode ser feito horário ou anti-horário, e ele é movimentado de uma forma manual, por meio de maquinárias que nós fazemos embaixo desse sobrepiso. Entrou outro elemento agora em cena, que vai mostrar como que o círculo central também se movimenta, e no caso aqui, em sentido contrário. Bom, aqui nós vemos o exemplo de um cenário fixo sendo testado em nossa oficina. Um cenário do cenógrafo Alexandre Toro, direção de Fernando Cardoso. O cenário simula o saguão de um aeroporto, onde todos os atores estão presos porque os aviões não podem descer nem subir devido a que está chovendo continuamente. Então, como vocês podem ver nos vidros, a chuva não para durante todo o espetáculo, durante mais de uma hora. Então, aqui o grau de dificuldade foi fazer um sistema de bombas, né, onde a água que vai descendo por essa janela, ela retorna para um reservatório e depois cai novamente pela janela. É um sistema relativamente simples, usa duas bombas, né? Para ilustrar nossas aulas, nós criamos um projeto cenográfico. Um projeto cenográfico simples, que é composto por alguns elementos para ilustrar como que vamos construir um cenário. E esses elementos que nós escolhemos é um coreto, um muro, uma palmeira e um telão pintado. Pessoal, nós estamos concluindo e, a seguir, nós vamos, nas próximas aulas, fazer um detalhamento de todos os elementos que escolhimos para apresentar essa cenografia. Os detalhes dos materiais, como que escolhimos os materiais, por quê, enfim. Tudo isso na segunda aula de Cenotécnica. Muito obrigado.